Dele aqui da 16ª Delegacia na Pituba, onde estamos ao vivo nesse momento, para repercutir este assunto. Ele estava em Feira de Santana. E como você bem disse, Adelson, certamente escondido, certamente tentando fugir ali do cerco policial, que já imaginava que estava em busca dele depois de ter cometido, então, mais esse crime. Por que mais esse crime? Porque este homem, e aí a gente vai agora detalhar tudo com a titular aqui da 16ª, a doutora Marita Souza, já cumpre pena pelo crime de estupro. Vamos então ao primeiro caso que está sob investigação, né, doutora Marita, de vocês aqui da 16ª Delegacia. Isso aconteceu no dia 12 de abril. Uma vítima abordada por ele em plena luz do dia e muito provavelmente poderia ser mais uma vítima de estupro. Boa noite, doutor. Boa noite, Adelson. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, foi em plena luz do dia. Ele abraçou essa vítima para que assim tivesse a impressão de ser conhecido dela, quando obrigou ela, né, mais adiante, obrigou a entrar no local ermo, no local de mato. Lá ela pediu muito que não fosse estuprada e ele acabou obrigando-a a fazer um Pix de R$900, inclusive para a conta dele, em nome dele. E essa vítima depois conseguiu sair daquele local, tomou outro destino. Mas ela compareceu na delegacia muito assustada, com muito medo dessa situação que ocorreu. E sabemos que pode ser que haja outras vítimas, né? Que agora a nossa procura é se tiver outras vítimas para poder vir até a delegacia, fazer o registro, ou se já tiver o registro, ser ouvida. E a partir daí também a gente instaurar o inquérito policial contra esse cidadão e encaminhar para a justiça. E para surpresa da polícia, quando vocês começaram a levantar informações a partir ali das características dadas por esta vítima, se chegou aí ao nome desse principal suspeito, que já cumpre pena por um crime muito semelhante ao que ele poderia ter cometido se não tivesse ali feito essa extorsão contra esta mulher? Exatamente. Em 2012, ele foi condenado a 40 anos de prisão, cumpriu 12 anos em regime fechado e atualmente cumpre em regime aberto, na casa do albergado, no semiaberto. No semiaberto ele está cumprindo a prisão agora. Ou seja, como é que funciona, só para o nosso telespectador entender em relação ao semiaberto? Ele deveria sair pela manhã, mas retornar durante a noite. Então, como o crime aconteceu ali no meio da tarde, certamente numa dessas saídas permitidas ali pela justiça. Justamente, ele sai pela manhã, principalmente para trabalhar, e tem que retornar às 19 horas, isso diariamente. Mas só que foi justamente uma tarde que ele cometeu esse crime, né, alegando ele que cometeu o crime, que não tinha intenção de praticar o estupro, que a intenção era de ter esse valor, que estava com algumas dívidas, então obrigou a vítima a transferir o Pix para a conta dele para que ele pagasse essas contas. Essa é a alegação dele. Mas a vítima disse que ficou muito assustada, justamente por levá-la para um local de mato, né, deserto, no qual ninguém estava percebendo a situação dela. Então, a gente não sabe até onde realmente é a intenção dele. E uma área bastante movimentada da cidade, quando a gente fala até mesmo no horário, né, de 3 e pouquinho ali da tarde, saída do Ixiepe, acesso ali à Avenida Paralela, uma das avenidas mais importantes da cidade, com fluxo de veículos intenso, próximo a um grande shopping. Nada disso inibiu a ação desse homem, né, que tem recurso de tentar fingir uma proximidade, uma relação com a vítima? Justamente. Inclusive, ele se encontrava armado, ele nega isso, mas a vítima disse que ele estava armado. Foi a forma que ele fez justamente de inibi-la, né, de fazer com que ela fizesse o que ele queria, a forma que ele teve para intimidá-la. Então, ele abraçando ela, ao abraçar e sair com ela, caminhando, as pessoas que estavam próximo, realmente uma avenida muito movimentada, principalmente no horário que ocorreu o fato, mas ele abraçando como se fosse uma pessoa conhecida, um namorado, um amigo, algo assim, as pessoas acabam não desconfiando, né? E aí ele armado fez com que ela acompanhasse ele e fizesse a transferência do Pix. O que acontece agora? A gente acompanhou a saída, inclusive ele não gostou ali da intervenção, né, da pergunta que eu fiz, fez questão de afirmar que ele agora só deve responder pela extorsão em relação a esse crime, não atribuindo a ele uma tentativa de estupro nesse caso, né? O que acontece com ele agora, doutor? Ele está com a prisão preventiva decretada, então ele será encaminhado para o presídio, onde irá responder por mais este crime. Nós colocamos como extorsão. Mas aí a gente vai continuar analisando para ver até onde possa ser que tenha essa possibilidade da tentativa do estupro. E se tiver, ele também irá responder por este crime. E outras vítimas que, porventura, aparecerem aqui na delegacia, a gente também vai instaurar o inquérito contra ele, seja por qual crime ele tenha cometido. Em relação a esse que ele já foi condenado, há alguma informação, algum
até para fazer uma relação com esse, teria agido, apesar do tempo já que aconteceu, mais ou menos da mesma forma? Bom, nós estamos trabalhando já com essas informações, né? Fizemos a pesquisa, a partir daí que nós verificamos que ele já tinha condenação a 40 anos e continuamos a investigá-lo também em outras situações, inclusive no próprio local onde ele mora, porque quando os policiais estiveram no bairro onde ele mora, aqui em Salvador, que ele não foi encontrado, o que foi passado para a polícia é que ele estava justamente saindo daquele ambiente por conta desses fatos, desses crimes que ele havia cometido e que as pessoas ali, a vizinhança não admitia, então ele teve que sair daquele local. Então estamos investigando também essa informação, se já existia, se já houve outros tipos de crimes semelhantes ou não, para que ele responda também. Diante da sua experiência, certamente deve haver alguma manobra na justiça para evitar esse semiaberto dele, diante dessa nova ocorrência, dessa nova investigação? Sim, com certeza. A partir do momento que a gente comunicar ao juiz essa situação dele, provavelmente ele aí agora vai voltar para responder fechado, né? Continuar cumprindo a prisão no regime fechado. Muito obrigada, doutora Marita, por todas essas informações. Portanto, o crime aconteceu ainda nesse mês e rapidamente as equipes aqui da 16ª Delegacia conseguiram levantar informações, iniciar essa investigação e chegar até ele. O Tiago Oliveira Silva dos Santos, 39 anos, já responde aí por um crime de estupro e agora mais essa situação aí da extorsão, que, claro, a vítima ficou muito preocupada e poderia ter sido uma nova vítima de estupro por todas as características que a própria doutora trouxe aqui pra gente. Adelson Carvalho, é com você. Valeu, Iula, obrigado aí, doutora Marita. Meu nobre Calil tá chegando agora aqui no Cidade Alerta Bahia. Diz que o sujeito tinha dívidas, Calil, né? Aí obrigou a mulher lá a transferir R$900 via Pix. Já foi condenado a 40 anos, pegou 12 em regime fechado. Calil chega agora, estava ouvindo atentamente também o que disse a doutora delegada Marita Souza, que trouxe detalhes aí da prisão desse sujeito aí, Calil. Boa noite, Calil, você aqui na grife do jornalismo baiano. Muito boa noite para você, Adelson Carvalho. Deixar o meu abraço fraterno para essa grande mulher, delegada, mãe, doutora Marita Souza. Frase do poeta contemporâneo, compadre Washington: pau que nasce torto nunca se endireita. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse cabra aí, o Tiago, 39 anos de idade, foi condenado a 40 anos de prisão. Qual crime? Estupro. Desses 40, cumpriu 12. Entendeu a justiça que ele poderia voltar para o seio da sociedade. Cumpriu 12 e foi colocado no regime aberto. O que aconteceu? Ele volta para o crime. Num primeiro momento, crime de extorsão teria exigido que a vítima, uma mulher, passasse para ele o valor, uma transferência para a conta dele de R$900. Ele disse à delegada, está aí, gravado, que disse a doutora Marita Souza: não tinha a intenção de cometer o estupro. Mas se levou para um matagal, era só para fazer a transferência bancária? Nega que estivesse armado, mas a vítima diz que ele estava. Olha, Adelson, tudo isso nos faz repensar e querer cobrar as nossas autoridades que estão lá em Brasília, preocupados agora com outros problemas, mas que esse problema precisa ser resolvido mais do que urgente, é a mudança do Código Penal. Não entra na minha cabeça que um crime hediondo, um cabra desse, comete um crime, a justiça o condena a 40 anos, mas ele é beneficiado, não sei porquê, cumpre 12 e é colocado para a sociedade no regime aberto. A doutora Marita disse aí, você ouviu. Ele está, neste momento, preso e vai voltar para a prisão por crime de extorsão, por enquanto. Porque a polícia, a doutora Marita acabou de dizer, está analisando e vai analisar, e é importante exatamente agora, o Cidade Alerta Bahia
em mostrar a cara dele para você, mulher, se foi vítima deste homem, entrar em contato, procurar a delegacia da Pituba, a 16ª delegacia da Pituba, para prestar queixa. Porque quanto mais provas tiver contra este homem, mais tempo, assim nós esperamos, ele passará dentro da cela. Adelson Carvalho. Tá aí, meu nobre Calil, não é? Agora você veja, o que você citou aí, simplesmente, o Brasil é o país da bonificação do crime, né? Vira e mexe, o sujeito tem uma bonificação, bonificação do crime. O Brasil é cheio de bonificação do crime.